Olá, eu sou a Mariana Guazelli, sou médica ginecologista e obstetra formada pela USP. Vim aqui hoje conversar com vocês sobre os sintomas mais comuns na gravidez. Então vamos falar um pouquinho em cada trimestre o que é esperado. No primeiro trimestre, quando a gestante acabou de descobrir a gestação, geralmente os sintomas não vêm logo de cara, porque vai depender um pouco da curva de ascensão dos hormônios. Mas o que a gestante vai começar a sentir logo de cara? A mama ficar um pouquinho mais dolorida, um pouquinho maior, e sonolência, falta de energia para fazer as coisas que habitualmente ela fazia antes, e depois começam os temidos enjoos. Muito variável, tá? Tem gestante que tem pouco enjoo, tem gestante que tem bastante, algumas chegam até a ter condições que precisam de internação, por muitos vômitos, perda de peso. A maior parte vai sentir alguma coisa, tá? É muito difícil a gestante que fala que não sentiu nada, que passou super bem. Vale ressaltar que a dieta ajuda muito, então selecionar alimentos menos gordurosos, com uma digestão mais fácil, comer de 3 em 3 horas, fracionadinho, isso tudo colabora para sentir menos enjoo. Ainda no primeiro trimestre, é comum a gestante se queixar de cólica. Parece uma cólica como se a menstruação fosse vir. É comum também e é normal, tá? O útero tá crescendo, tá se adaptando ali àquela nova gestação e vai crescer muito ainda ao longo da gestação, e isso acaba puxando um pouquinho os ligamentos de inserção do útero e tudo mais. Isso dá um desconforto. É comum e não é nada pra gente se preocupar se não for acompanhado de sangramento ou outros sintomas. Bom, o segundo trimestre é uma fase que a gente brinca que é a lua de mel da gestação, porque geralmente os sintomas do começo, os enjoos, aquela sonolência já melhoraram, e os sintomas lá do final, quando a barriga tá muito grande, ainda não apareceram. Então é uma fase boa, gostosa para a gestante aproveitar, fazer os preparativos de quarto, correr com essas coisas, viajar se quiser, é uma fase legal para isso. Alguns sintomas que podem aparecer são as cólicas no pé da barriga, podem ser normais do crescimento do útero, mas também podem indicar algumas outras condições, como por exemplo infecção urinária e outras, então devem ser avaliadas pelo obstetra para ver se precisa de alguma coisa complementar ou não. No segundo trimestre ainda podem começar a surgir alterações de pele, então vale lembrar que toda gestante tem que ter cuidado com a pele, a gestante tem uma predisposição maior a fazer manchas, então usar protetor solar todos os dias, seguir as orientações do seu médico, se precisar procurar um médico dermatologista também para dar orientações adicionais, é sempre válido. E no terceiro trimestre? Bom, é a fase que a barriga já está bem maior, e isso muda o eixo gravitacional da gestante, e aliado a isso, a gestante tem uma frouxidão ligamentar, um acomodamento da pelve, tudo isso pode dar dores na região lombar, principalmente, mas em outros lugares. A prática de atividade física é uma grande ferramenta para prevenir isso e também para aliviar, porque com o fortalecimento muscular essas dores vão aliviando. E também o uso de analgésicos, sempre prescritos pelo médico obstetra, depois de uma avaliação, e acupuntura, outros métodos também auxiliam. Também é uma fase que a gestante pode começar a sentir as contrações de treinamento, que são aquelas contraçõezinhas que vêm esparsas ao longo do dia, geralmente não são doloridas, podem dar um pouquinho de desconforto e não modificam o colo do útero, então não são aquelas características do trabalho de parto. Elas começam a vir com mais frequência no caminhar da gestação e são normais, a gente não precisa se preocupar com isso. Na dúvida, claro, tem que ser avaliado pelo médico. Bom, a gente falou dos principais sintomas, mas claro que existem muitos outros. Cada caso é diferente, particular. O importante é um pré-natal bem feitinho, conversar com o seu médico, tirar as dúvidas.